Eu disse que ia morrer. Disse essas palavras olhando nos olhos do homem com quem eu era casada há 9 anos. Eu estava deitada numa maca de hospital, com fios colados no peito, o coração disparando a 142 batimentos por minuto, e uma dor tão forte que eu achava que meu peito ia explodir. E sabe o que ele respondeu? Para de drama, Patrícia. Eu tenho jantar com cliente. E foi embora. Meu nome é Patrícia. Eu tenho 33 anos. E essa história aconteceu no dia 23 de agosto de 2024, em Uberlândia, Minas Gerais. Foi a noite em que eu achei que ia morrer sozinha num hospital. Foi a noite em que meu marido me abandonou porque tinha um compromisso mais importante. E foi a noite em que um médico que eu nunca tinha visto na vida sentou do meu lado, segurou minha mão e disse uma frase que mudou tudo. Você não vai morrer. E você não vai ficar sozinha. Eu vou cuidar de você essa noite. Ele ficou, a noite inteira. E quando meu marido voltou de manhã, achando que ia me buscar como se nada tivesse acontecido, o médico não deixou ele entrar. Meu marido perdeu a cabeça. Deu um soco na cara do médico. 4 seguranças apareceram. E o que aconteceu depois, meu marido mereceu cada segundo. Mas antes de eu contar o que os seguranças fizeram com ele, antes de eu contar como ele foi preso, como perdeu o emprego, como perdeu tudo, eu preciso voltar ao começo. Porque essa história não começou naquela noite de agosto. Começou 9 anos antes, quando eu conheci Leandro e achei que tinha encontrado o homem da minha vida. Eu estava completamente enganada. Se você está assistindo esse vídeo agora, eu preciso te pedir uma coisa. Olha aqui embaixo, do lado esquerdo. Tá vendo o botão de se inscrever? Aperta ele para mim. Ativa o sininho também, para você não perder nenhum relato. E deixa um comentário me dizendo que horas você está assistindo e de que cidade você é. Eu leio todos os comentários, e eu adoro saber de onde vem cada pessoa que acompanha essas histórias. Depois que você fizer isso, fica aqui comigo até o final, porque o que aconteceu naquela noite de hospital, você não vai acreditar. Eu conheci o Leandro em 2014, numa festa de empresa. Eu trabalhava como analista de recursos humanos numa empresa de médio porte. Ele era gerente comercial de uma multinacional. A festa era um evento corporativo que reunia profissionais de várias empresas da região e quando eu vi ele do outro lado do salão, meu coração deu um salto. Leandro era bonito. Alto, ombros largos, cabelo escuro bem cortado, sorriso que parecia ter sido desenhado para encantar. Ele usava um terno azul marinho que caía perfeitamente no corpo e tinha aquela postura de quem sabe exatamente o valor que tem. Confiança transbordando de cada gesto. Eu era o oposto. Tímida, insegura. O tipo de mulher que fica no canto da festa segurando o copo de refrigerante, torcendo para ninguém puxar assunto porque não sabe o que dizer. Eu tinha 24 anos, mas me sentia como uma adolescente deslocada num mundo de adultos que eu não entendia direito. Quando ele veio falar comigo, eu quase derramei o refrigerante. Ele parou na minha frente, inclinou levemente a cabeça e disse com aquela voz grave que parecia acariciar cada palavra: Você é a pessoa mais interessante dessa festa. Eu olhei para trás, achando que ele estava falando com outra pessoa. Ele riu. É você mesma. Eu tô observando você faz meia hora. Todo mundo aqui tá tentando aparecer, falar mais alto, chamar atenção. E você tá aí, quieta, observando. Isso me intriga. Eu não sabia o que responder. Senti meu rosto esquentar. As palavras travaram na garganta. Você não precisa ficar nervosa. Ele se aproximou um pouco, baixando a voz. Eu não mordo, pelo menos não nas primeiras conversas. Eu ri. Um riso nervoso, meio desastrado, mas genuíno. E foi assim que começou. Leandro tinha o dom de fazer eu me sentir especial. Nos primeiros meses, ele me tratava como se eu fosse a única mulher do mundo. Ligava todo dia, mandava flores no escritório. Planejava jantares em restaurantes que eu nunca teria coragem de entrar sozinha. Ele abria a porta do carro para mim, puxava a cadeira no restaurante,
Perguntava sobre o meu dia e realmente parecia ouvir as respostas. Patrícia, você é diferente de todas as mulheres que eu já conheci. Ele disse isso uma noite, 3 meses depois de a gente ter começado a namorar. Estávamos no carro dele, parados na frente do meu prédio, e ele segurou meu rosto com as 2 mãos, me olhando nos olhos. Você é especial, e eu quero passar o resto da minha vida provando isso para você. Eu acreditei. Por que eu não acreditaria? Eu tinha 24 anos, nunca tinha tido um relacionamento sério, e de repente aparecia esse homem bonito, bem-sucedido, que me tratava como princesa. Parecia um conto de fadas. Namoramos 1 ano. Casamos em 2015. A festa de casamento foi linda. Igreja lotada. 300 convidados. Vestido importado que custou mais do que eu ganhava em 6 meses. Buffet de um dos melhores restaurantes da cidade. Todo mundo dizia que a gente era o casal perfeito. Minha mãe chorou de alegria. Minha filha, você deu sorte. Encontrou um homem bom. Cuida bem dele, viu? Eu prometi que ia cuidar. O que ninguém sabia, o que eu mesma levei anos para entender, é que o homem com quem eu casei na igreja não era o mesmo homem que aparecia dentro de casa. Leandro era 2 pessoas. Em público, ele era encantador, o marido perfeito. Sempre com a mão na minha cintura, sempre com um sorriso, sempre fazendo comentários sobre como ele tinha sorte de ter me encontrado. As pessoas olhavam pra gente com inveja. As amigas da minha mãe diziam que eu tinha tirado a sorte grande. Em casa, ele era outra pessoa. A mudança foi gradual, tão gradual que eu nem percebi acontecendo. Nos primeiros meses de casamento, ele ainda me dava atenção. Mas aos poucos, o trabalho foi tomando conta de tudo. Leandro foi promovido a diretor comercial 1 ano depois do casamento, e a partir daí, a empresa virou a prioridade absoluta. Ele saía de casa às 6 da manhã e voltava às 10, às vezes 11 da noite. Nos fins de semana, tinha reuniões. Nas férias, tinha viagens de negócios. Eu ficava sozinha numa casa grande demais, assistindo a vida passar pela janela. Quando eu tentava conversar, ele cortava. Patrícia, eu tô cansado. A gente fala amanhã. Amanhã nunca chegava. Quando eu reclamava da distância, ele revertia a culpa. Eu trabalho para te dar essa vida, e você reclama? Você queria o quê? Que eu fosse pobre e ficasse em casa te fazendo carinho? Eu me sentia culpada por querer atenção. Aprendi a ficar quieta. Em 2017, a Manuela nasceu. Eu achei que a chegada de uma filha ia mudar as coisas. Achei que Leandro ia se aproximar, ia querer participar, ia finalmente entender que família era mais importante que trabalho. Eu estava errada de novo. Leandro foi ao hospital para o parto. Ficou 2 horas. Depois disse que precisava resolver uma urgência no escritório e foi embora. Eu fiquei sozinha no quarto do hospital, com a Manuela nos braços, chorando. Não de alegria, de solidão. Os anos seguintes foram uma repetição do mesmo padrão. Eu cuidava da casa, cuidava da Manuela, levava no pediatra, na escola, nas festinhas de aniversário, fazia tudo sozinha. Leandro aparecia de vez em quando, fazia uma gracinha com a filha, tirava uma foto para postar nas redes sociais e depois desaparecia de novo. A foto tinha 500 curtidas. Os comentários diziam: "Que pai maravilhoso". Ninguém sabia que, por trás daquela imagem, a filha nem conhecia direito o próprio pai. E eu era invisível. Não era esposa, não era companheira, não era mulher, era funcionária. A pessoa que mantinha a casa funcionando para ele poder se exibir em público. Em 2023, meu corpo começou a dar sinais. Comecei a acordar no meio da noite com o coração disparado. Sentia uma pressão no peito, como se tivesse alguém sentado em cima de mim. A respiração travava. As mãos tremiam. Eu ficava deitada no escuro, encharcada de suor, achando que estava tendo um infarto. Na primeira vez que aconteceu, eu acordei o Leandro. Leandro, meu coração tá muito acelerado. Eu não consigo respirar. Ele nem abriu os olhos. Toma um copo de água e volta a dormir.
É ansiedade. Ele virou para o outro lado e voltou a roncar. Eu fiquei o resto da noite acordada, chorando em silêncio, com a mão no peito, rezando para não morrer. Os episódios foram ficando mais frequentes. Uma vez por semana, depois 2, depois quase toda noite. Eu fui no médico, fiz exames de sangue, deu tudo normal. O clínico disse que eu precisava fazer um eletrocardiograma para investigar melhor. Contei pro Leandro. Leandro, o médico quer que eu faça exame do coração. Ele estava olhando o celular. Nem levantou os olhos. Tá. Você pode me levar? Ele suspirou. Aquele suspiro que eu já conhecia tão bem. O suspiro de quem está sendo incomodado. Que dia? Terça. Terça eu tenho reunião. Vai de Uber. Fui de Uber, sozinha. O resultado do eletrocardiograma mostrou algumas alterações. O médico recomendou acompanhamento. Eu marquei consulta com um cardiologista, mas a agenda só tinha vaga para 2 meses depois. 2 meses depois, aconteceu o dia 23 de agosto. Era uma sexta-feira. Eu lembro de cada detalhe daquele dia, porque ele começou normal e terminou mudando minha vida completamente. De manhã, levei a Manuela na escola. Ela tinha 7 anos e estava no 2º ano do ensino fundamental. Na porta da escola, ela me deu um beijo e disse: Mamãe, hoje vai ter festa de pizza. A professora disse que é para comemorar o aniversário do João. Que legal, filha. Você quer que eu te busque mais cedo? Não, pode ser no horário normal, mas guarda pizza para mim em casa também, tá? Eu ri. Tá bom. Pizza de quê? Calabresa, com bastante queijo. Combinado. Ela entrou correndo, a mochila da Frozen balançando nas costas, e eu fiquei parada na calçada, olhando ela desaparecer pelo portão. Senti aquele aperto no peito que já tinha virado constante. Não o aperto da arritmia. O aperto da vida. Voltei para casa e passei o dia fazendo as coisas de sempre. Limpeza, organização, mercado. A rotina mecânica de uma vida que tinha perdido o sentido. Às 5 da tarde, busquei a Manuela na escola. Ela veio saltitando, a boca suja de molho de tomate. Mamãe, a pizza estava muito boa. Que bom, filha. Mas você ainda quer pizza de janta? Quero. Rimos juntas. Pelo menos a Manuela me dava alegria. Em casa, eu comecei a preparar o jantar. Leandro tinha mandado uma mensagem no meio da tarde dizendo que ia chegar tarde, como sempre. Então eu ia fazer uma coisa simples. Macarrão com molho branco para mim e para Manuela e deixava um prato pronto para ele esquentar quando chegasse. Eu estava no fogão, mexendo o molho, quando a dor veio. Foi diferente das outras vezes, mais forte, mais intensa. Como se alguém tivesse enfiado a mão dentro do meu peito e estivesse apertando o meu coração com força. Eu larguei a colher. Segurei na borda da pia. A cozinha começou a girar. Não, eu pensei. Agora não. Por favor, agora não. Mas meu corpo não obedecia. A dor se espalhava pelo peito, subia para o pescoço, descia para o braço esquerdo. Eu não conseguia respirar. O ar entrava, mas não era suficiente. Meu coração batia tão rápido que eu conseguia ouvir ele pulsando nos meus ouvidos. As pernas cederam. Eu caí no chão da cozinha. O impacto foi duro. Senti a dor nas costas, nos joelhos, mas nada se comparava à dor no peito. Eu fiquei ali, de lado, no chão gelado, tentando respirar, tentando não morrer. Manuela apareceu na porta. Ela estava no quarto, brincando, e deve ter ouvido o barulho da minha queda. Mamãe! A voz dela estava carregada de terror. Uma criança de 7 anos não deveria ver a mãe no chão daquele jeito. Mamãe, o que aconteceu? Ela correu até mim, se ajoelhou do meu lado, as mãozinhas tremendo enquanto tocavam meu rosto. Filha, a voz mal saía. Liga, pro papai. Mamãe, você tá morrendo! Liga, pro papai, filha! Manuela se levantou, as perninhas bambas, e correu até a sala onde estava meu celular. Eu a ouvi fuçar nos contatos, depois o som da chamada. Silêncio. 1 toque, 2 toques, 3. Eu fiquei ali, no chão, rezando para ele atender.
Papai! A voz da Manuela cortou o silêncio. Papai, a mamãe caiu. Ela tá no chão. Eu não conseguia ouvir o que ele respondia, mas ouvi a voz dela cada vez mais desesperada. Ela tá machucada. Ela não consegue levantar. Uma pausa. Tá, eu boto no ouvido dela. Manuela veio correndo e colocou o celular no meu ouvido. Patrícia? A voz de Leandro soava impaciente. O que aconteceu? Leandro. Eu tinha que fazer força para cada palavra sair. Meu peito, eu não consigo respirar. Você tá exagerando. Respira fundo. Leandro, eu caí no chão. Eu não consigo levantar. Você quer que eu faça o quê? Eu tô no escritório. Eu tô morrendo! A frase saiu como um grito. Um grito de desespero, de medo, de raiva. Silêncio do outro lado da linha. Depois, a voz dele. Calma. Como se eu tivesse dito que tinha derramado café no tapete. Tá, vou chamar uma ambulância. Mas eu não posso ir agora. Tenho jantar com um cliente da Alemanha. Eu fechei os olhos. Cliente da Alemanha. Eu estava no chão, achando que ia morrer. E ele tinha jantar com o cliente. Leandro, por favor. Patrícia, eu não posso cancelar esse jantar. São milhões de dólares. A ambulância vai te levar para o hospital. Eu vou quando o jantar acabar. Ele desligou. Eu fiquei ali, no chão gelado da cozinha, com o celular encostado no rosto, ouvindo o silêncio da linha morta. Manuela se ajoelhou do meu lado de novo. Mamãe, o papai vai vir? Eu não consegui responder. Os próximos 15 minutos foram os mais longos da minha vida. Eu fiquei deitada no chão, tentando respirar, tentando me acalmar, tentando não desmaiar na frente da minha filha. Manuela ficou do meu lado o tempo todo, segurando minha mão, chorando baixinho. Vai ficar tudo bem, mamãe. Vai ficar tudo bem. Uma criança de 7 anos me consolando. Quando a campainha tocou, eu já tinha perdido a noção do tempo. Manuela correu para abrir. Eu ouvi vozes, passos e de repente tinha 2 paramédicos uniformizados na minha cozinha. Senhora, consegue me ouvir? Um deles se ajoelhou do meu lado. A senhora está tendo uma crise. Vamos levar para o hospital. Eles me colocaram numa maca. Eu vi o rosto de Manuela, pálido de medo, enquanto me carregavam para fora. Minha filha. Eu tentei me levantar. Eu não posso deixar ela sozinha. Calma, senhora. Tem alguém para ficar com ela? Nesse momento, Dona Márcia, minha vizinha de porta, apareceu na entrada. Ela era uma senhora de 60 e poucos anos, viúva, que sempre foi gentil comigo. Deve ter visto a ambulância estacionar. Patrícia, o que aconteceu? Dona Márcia, minha voz tremeu. A senhora pode ficar com a Manuela? Claro, minha filha. Vai tranquila. Eu cuido dela. Manuela correu até a vizinha e se agarrou nas pernas dela, chorando. Mamãe vai ficar bem, não vai? Vai, filha. Eu forcei um sorriso. A mamãe vai ficar bem. Eu não sabia se era verdade. Dentro da ambulância, eu liguei para o Leandro de novo. Ele atendeu no 3º toque. Eu podia ouvir barulho de fundo, vozes, risadas, música ambiente. Ele já estava no restaurante. Patrícia, o que foi agora? Leandro, eu tô indo pro hospital, de ambulância. Tá, eu vou depois do jantar. Depois do jantar? Minha voz falhou. Leandro, eu não sei o que eu tenho. Eu posso estar morrendo. Ele suspirou. Aquele suspiro. Patrícia, você não tá morrendo. Você é dramática. Eu vou quando der. Leandro, por favor, eu preciso de você. E eu preciso fechar esse contrato. A gente se fala depois. Ele desligou de novo. Eu fiquei olhando para o celular na minha mão, a tela ainda acesa mostrando o tempo da ligação. 53 segundos. Esse foi o tempo que meu marido dedicou para mim enquanto eu era levada de ambulância para o hospital. O paramédico que estava do meu lado me olhou com uma expressão que eu não consegui decifrar. Ele tinha ouvido a conversa. Era impossível não ouvir. Mas ele não disse nada. Só continuou verificando minha pressão, minha oxigenação, mantendo o profissionalismo. Eu fechei os olhos e deixei as lágrimas escorrerem em silêncio. Chegamos no Hospital Santa Genoveva às 8h30 da noite.
A emergência estava cheia. Era sexta-feira, e sexta-feira em hospital é sempre caótico. Acidentes de trânsito, brigas de bar, gente que deixou a dor acumular a semana inteira e resolve aparecer no fim de semana. Mas quando o paramédico disse dor no peito, falta de ar, suspeita de arritmia, as portas se abriram. Prioridade. Me colocaram numa maca na área de emergência, ligaram os monitores e, de repente, eu estava cercada de fios e máquinas que apitavam. O número na tela me assustou. 142 batimentos por minuto. Eu sabia que o normal era entre 60 e 100. Senhora, a senhora está tendo uma arritmia. Uma enfermeira ajustava os eletrodos no meu peito. Vamos estabilizar. Tenta ficar calma. Ficar calma. Eu estava sozinha num hospital, com o coração disparado, sem saber se ia viver ou morrer, e me pediam para ficar calma. Os minutos seguintes foram um borrão. Medicação na veia, exames de sangue, mais monitores. Perguntas sobre histórico, alergias, medicamentos. Eu respondia no automático, a voz saindo fraca, o medo crescendo a cada apito das máquinas. Às 9 da noite, Leandro apareceu. Eu ouvi os passos antes de ver ele. Passos apressados, decididos, o som de sapatos caros no piso do hospital. Quando ele entrou na área de emergência, eu senti o cheiro do perfume dele antes de ver o rosto. Ele estava de terno. Impecável. O mesmo terno que ele usava nas reuniões importantes. O cabelo perfeitamente alinhado, o relógio de ouro brilhando no pulso, e nos olhos aquela expressão que eu conhecia tão bem. Impaciência. Patrícia, o que aconteceu? Ele parou ao lado da maca, os braços cruzados, como se estivesse avaliando um problema de trabalho que precisava resolver rápido. Eu tô com arritmia. Minha voz saiu fraca. Eles estão fazendo exames. Tá, mas você tá bem? Eu não sei, Leandro. Eu tô com medo. Ele olhou para o celular. Verificou alguma mensagem. Digitou uma resposta rápida. Olha, o cliente tá me esperando. Eu preciso voltar. Eu pisquei. Uma vez. Duas. Você vai embora? É um cliente importante, Patrícia. Milhões de dólares em jogo. Eu volto quando o jantar acabar. Leandro, eu posso morrer. Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Algumas pessoas na emergência olharam na nossa direção. Uma enfermeira que passava parou por um segundo, avaliando a situação. Leandro baixou a voz, irritado. Patrícia, para com isso. Você não vai morrer. Você é dramática demais. Toda vez que você sente qualquer coisa, você acha que vai morrer. Meu coração tá a 140 batimentos por minuto. E daí? Os médicos vão resolver. É para isso que eles servem. Ele guardou o celular no bolso. Ajeitou a gravata. Eu volto mais tarde. Tenta descansar. E foi embora. Eu fiquei olhando ele se afastar pelo corredor, os passos firmes, a postura ereta, nem uma única vez olhando para trás. Meu marido, o homem que prometeu me amar e cuidar de mim todos os dias da nossa vida, acabava de me abandonar numa emergência de hospital para ir jantar com o cliente, e eu fiquei sozinha, chorando, com o coração disparado, achando que ia morrer. A enfermeira que tinha parado antes se aproximou. Era uma mulher de uns 40 anos, rosto gentil, olhos que já tinham visto muita coisa naquele hospital. Senhora, tá tudo bem? Eu tentei limpar as lágrimas. Meu marido foi embora. Foi buscar alguma coisa? Não. Minha voz tremeu. Foi jantar com o cliente. A enfermeira não disse nada, mas o olhar dela disse tudo. Ela já tinha visto isso antes. Mulheres abandonadas em hospitais por maridos que tinham coisas mais importantes para fazer. Eu era só mais uma. As horas seguintes foram as mais longas da minha vida. Fiquei na maca da emergência, os monitores apitando, a medicação fazendo efeito aos poucos. Meu coração foi desacelerando. De 140 para 120. De 120 para 100. De 100 para 80. Mas o medo não diminuía. Toda vez que eu fechava os olhos, via o rosto do Leandro indo embora. Via a indiferença nos olhos dele.
ouvia a voz dele dizendo: "Você é dramática." E me perguntava o que eu tinha feito de errado para merecer aquilo. Às 9h30, o médico veio. Ele entrou na área de emergência com um jaleco branco, um estetoscópio no pescoço e um prontuário na mão. Era alto, cabelo castanho bem cortado, olhos calmos de quem já tinha visto muitas emergências. Tinha uma presença tranquila, segura, que contrastava com todo o caos ao redor. Ele parou ao lado da minha maca, olhou os monitores, folheou o prontuário. Depois me olhou. "Dona Patrícia, como a senhora está se sentindo?" A voz dele era calma, gentil, como se ele realmente quisesse saber a resposta. E foi isso que me quebrou. "Eu acho que vou morrer." As palavras saíram junto com as lágrimas. Eu não consegui mais segurar. "Eu acho que vou morrer e meu marido não está aqui." Ele puxou uma cadeira e sentou ao lado da minha maca. Não ficou de pé, olhando de cima como os outros médicos faziam. Sentou no meu nível. Olho no olho. "A senhora não vai morrer." A voz dele era firme, mas gentil. "A arritmia está controlada. Os exames de sangue descartaram infarto. A senhora vai ficar bem." Eu queria acreditar. "Mas eu preciso entender", ele continuou. "Cadê o seu acompanhante?" "Ele foi embora." "Foi buscar alguma coisa?" "Não." Eu limpei as lágrimas com a mão trêmula. "Ele tinha jantar com um cliente. Disse que eu sou dramática, que eu não vou morrer, e foi embora." O médico ficou em silêncio. Vi o maxilar dele travar quase imperceptivelmente. Os olhos ficaram mais sérios. Ele respirou fundo antes de falar. "Ele sabia que a senhora estava aqui, com arritmia?" "Sabia." "E mesmo assim foi embora?" "Disse que milhões de dólares eram mais importantes." Outro silêncio. Eu vi ele processar a informação. Vi a expressão dele mudar sutilmente, de profissional para algo que parecia indignação. Então ele disse uma frase que eu nunca vou esquecer enquanto viver. "Dona Patrícia, me escuta." Ele se inclinou um pouco para frente, os olhos fixos nos meus. "A senhora não vai morrer, e a senhora não vai ficar sozinha. Eu vou cuidar da senhora essa noite, tá bom?" Eu pisquei, processei as palavras e chorei mais. Mas era um choro diferente. Não era medo, não era desespero, era alívio. Pela primeira vez em 9 anos de casamento, alguém estava cuidando de mim. "Mas o senhor não tem outros pacientes?" Eu perguntei, a voz ainda tremida. "Tenho." Ele assentiu. "Mas eu vou dar uma atenção especial para a senhora, porque ninguém merece ficar sozinho num hospital." Ele se levantou, verificou os monitores mais uma vez e me olhou. "Eu vou voltar daqui a pouco. A senhora precisa de alguma coisa?" "Não, obrigada." "Meu nome é Henrique." Ele deu um sorriso pequeno. "Dr. Henrique. Qualquer coisa, me chama." E saiu. Eu fiquei olhando ele se afastar pelo corredor. Ele não tinha ido embora. Tinha prometido voltar. E pela primeira vez naquela noite, eu acreditei que talvez, só talvez, eu fosse ficar bem. Dr. Henrique cumpriu a promessa. De hora em hora, ele voltava, verificava os monitores, perguntava como eu estava, trazia água, ajustava o travesseiro. Pequenos gestos que não significavam nada para quem estava de fora, mas significavam tudo para mim. "Tá se sentindo melhor? A dor diminuiu? Conseguiu descansar um pouco?" Perguntas simples, perguntas que Leandro nunca fazia. Por volta das 11 da noite, ele entrou com os resultados dos exames. "Dona Patrícia, tenho os resultados." Ele sentou na cadeira ao lado da maca, o mesmo lugar de antes. "A boa notícia é que a senhora não teve infarto." Eu soltei o ar que nem sabia que estava segurando. "E a má notícia?" "Não é exatamente uma má notícia, é um diagnóstico." Ele folheou os papéis. "A senhora teve uma arritmia cardíaca severa, provavelmente causada por estresse crônico. E pelos sintomas que a senhora descreveu, dor no peito, falta de ar, sensação de morte iminente, eu suspeito que a senhora também tenha síndrome do pânico." "Síndrome do pânico?"
É um transtorno de ansiedade. Quando o estresse fica muito intenso por muito tempo, o corpo começa a reagir como se estivesse em perigo constante. O coração dispara, a respiração falha e a pessoa sente que vai morrer, mesmo quando não há nenhum perigo real. Eu processei as palavras. Então eu não vou morrer? Não por causa disso, mas a senhora precisa de tratamento. Cardiologista para acompanhar o coração e psicólogo ou psiquiatra para tratar a ansiedade. E o que causou isso? Ele me olhou com uma gentileza que doía. O que a senhora acha que causou? Eu sabia a resposta. 9 anos. 9 anos de casamento com um homem que me ignorava, me menosprezava, me abandonava. 9 anos carregando sozinha o peso de uma família que eu sustentava emocionalmente sem receber nada em troca. O corpo não aguenta carregar sozinho o que a mente não consegue processar. Dr. Henrique disse, como se lesse meus pensamentos. Quando a gente engole muita coisa, quando a gente finge que tá tudo bem quando não tá, o corpo um dia grita. E o da senhora tá gritando há muito tempo. Eu senti as lágrimas voltarem. Eu achei que era normal. O quê? Isso. Esse casamento. Ficar sozinha. Não ter atenção. Eu achei que era assim que todo mundo vivia. Ele balançou a cabeça devagar. Não é. Não deveria ser. Às 2 da manhã eu ainda não conseguia dormir. A emergência tinha se acalmado um pouco. Os casos mais graves já tinham sido resolvidos ou transferidos. Eu estava numa maca no canto, os monitores ainda ligados, mas a arritmia tinha estabilizado. Dr. Henrique apareceu de novo. Dessa vez, em vez de verificar os monitores e ir embora, ele puxou a cadeira e sentou. Não consegue dormir? Não. Quer conversar? Eu olhei para ele surpresa. O senhor não precisa trabalhar? Eu tenho alguns pacientes estáveis para monitorar, mas eu tenho tempo. Eu não sabia por onde começar. Eram tantos anos de coisas engolidas, de palavras não ditas, de mágoas acumuladas. Mas ele estava ali, ouvindo, sem pressa. E eu comecei a falar. Contei sobre o namoro, sobre como Leandro era encantador no início, sobre a festa de casamento linda e a lua de mel perfeita. Contei sobre a mudança gradual, sobre como ele foi ficando cada vez mais distante, cada vez mais ausente, cada vez mais frio. Contei sobre as noites sozinha, sobre os jantares cancelados, sobre os fins de semana que ele passava no escritório. Contei sobre a Manuela, sobre como eu cuidava dela praticamente sozinha, sobre como ele aparecia só para foto. Contei sobre as reclamações que ele cortava, sobre o para de drama que eu ouvia toda vez que tentava falar sobre como me sentia. Sobre o silêncio que tinha se tornado a linguagem principal do nosso casamento. Dr. Henrique ouviu tudo calado. Não interrompeu. Não julgou. Não ofereceu soluções fáceis. Só ouviu. Quando eu terminei, ele ficou um momento em silêncio. Depois disse: Dona Patrícia, a senhora sabe o que é negligência afetiva? Eu balancei a cabeça. É quando uma pessoa sistematicamente ignora as necessidades emocionais da outra. Não é violência física, não deixa marcas visíveis, mas destrói por dentro. A pessoa começa a achar que não merece atenção, que não é importante, que os problemas dela são exagero. Ele me olhou nos olhos. Isso é o que a senhora viveu nos últimos 9 anos, e isso é violência, não precisa bater para machucar. Eu senti o ar faltar, não pela arritmia, pelo peso das palavras dele, violência. Eu nunca tinha pensado no meu casamento dessa forma. Leandro nunca tinha encostado um dedo em mim. Ele não gritava, não xingava, não ameaçava, ele só me ignorava. Me tratava como se eu não existisse, como se eu fosse uma peça de mobília da casa, útil, mas dispensável. O corpo grita o que a boca cala, Dr. Henrique repetiu. E o corpo da senhora está gritando há muito tempo. Essa arritmia, essa síndrome do pânico, não surgiu do nada. Surgiu de anos de estresse, de solidão, de falta de apoio. O organismo foi acumulando tudo que a senhora não conseguiu expressar, e um dia ele não aguentou mais. Eu chorei. Chorei muito. Não eram lágrimas de tristeza.
Eram lágrimas de reconhecimento, de finalmente entender o que estava acontecendo comigo, de finalmente ter alguém que via. Dr. Henrique não tentou me fazer parar de chorar. Ele só ficou ali, presente, enquanto eu deixava sair tudo o que tinha acumulado. O senhor é assim com todos os pacientes? Eu perguntei quando consegui me recompor. Ele deu um sorriso pequeno. Eu tento, mas a senhora é um caso especial. Por quê? Porque a senhora foi abandonada num momento em que mais precisava de apoio. E isso me indigna. Não é assim que um marido deveria agir. Ele se levantou, verificou os monitores mais uma vez. Tenta descansar um pouco. Eu volto daqui a pouco. E saiu. Eu fiquei olhando o teto do hospital, as luzes fluorescentes, os sons abafados da emergência ao redor. E pela primeira vez em muito tempo, eu me senti vista. Não invisível, não dramática, não exagerada. Vista. Às 8 da manhã, Leandro voltou. Eu ouvi os passos antes de ver ele. Os mesmos passos apressados de sempre, mas dessa vez com um ritmo diferente. Mais arrastado, mais pesado. Quando ele entrou na área de emergência, eu entendi por quê. Ele estava de ressaca. Os olhos vermelhos, o cabelo despenteado, a barba por fazer. O terno da noite anterior estava amassado, a gravata torta, o cheiro de álcool misturado com perfume caro. O jantar com o cliente tinha virado noitada de bar. Ele veio até minha maca, a postura menos arrogante que de costume. Talvez fosse a ressaca. Talvez fosse a culpa. Ou talvez ele só estivesse cansado demais para manter a fachada. Patrícia, como você tá? A voz saiu rouca, carregada de noite mal dormida. Agora tô melhor. Viu? Ele deu um sorriso torto. Eu disse que você não ia morrer. Drama à toa. Eu não respondi. Nesse momento, Dr. Henrique entrou no quarto. Ele tinha trocado de jaleco. Provavelmente tinha terminado o plantão e começado outro turno, e estava com uma prancheta na mão. Quando viu Leandro, a expressão dele ficou mais séria. Bom dia. A voz de Henrique era profissional, mas eu percebi uma frieza que não estava ali antes. O senhor é o marido? Leandro olhou para ele de cima a baixo, avaliando, medindo. Sou, Leandro. E você é o médico? Dr. Henrique, cardiologista responsável. E aí, o que ela tem? Henrique olhou para mim depois de volta para o Leandro. Sua esposa teve uma arritmia cardíaca severa, causada por estresse crônico. Além disso, os sintomas indicam síndrome do pânico. Ela vai precisar de acompanhamento médico regular e tratamento psicológico. Leandro revirou os olhos. Pânico? Isso é frescura. Eu vi o maxilar de Henrique travar. Ele respirou fundo antes de responder. Síndrome do pânico não é frescura, senhor. É um transtorno de ansiedade sério que pode causar problemas cardíacos reais. A sua esposa teve uma arritmia de 142 batimentos por minuto. Isso é perigoso. Tá. Leandro fez um gesto de impaciência. Quando ela pode ir para casa? Ainda hoje, se os exames da manhã estiverem estáveis. Mas ela precisa de repouso e de apoio. Apoio ela tem. Leandro deu um sorriso debochado. Eu pago tudo. Henrique não desviou o olhar. Apoio não é só financeiro, senhor. O ar entre os dois ficou pesado. Eu vi Leandro se eriçar, os ombros se tensionando, a postura se tornando mais agressiva. Bom, eu vou assinar os papéis e levar ela para casa. Na verdade, senhor, eu prefiro que ela fique mais algumas horas para a observação. Não precisa, eu vou levar ela agora. Senhor, eu sou o médico e eu estou recomendando que ela fique. Leandro deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal de Henrique. Ele era alguns centímetros mais baixo que o médico, mas tinha aquela atitude de quem está acostumado a intimidar. Escuta aqui, doutor. A voz dele baixou, ficou mais grave, mais ameaçadora. Ela é minha esposa. Eu decido quando ela sai. Henrique não recuou. Enquanto ela estiver sob meus cuidados, quem decide sou eu.
Os dois ficaram se encarando por um momento que pareceu durar uma eternidade. Eu senti meu coração acelerar de novo. Não de arritmia, de medo. Leandro não estava acostumado a ser contrariado. No trabalho, ele mandava. Em casa, ele mandava. Ninguém discutia com ele. E agora esse médico, esse homem que ele nunca tinha visto na vida, estava dizendo não. Você não sabe com quem você está falando. A voz de Leandro era puro veneno. Sei sim. Henrique manteve a calma. Estou falando com um marido que abandonou a esposa numa emergência de hospital para ir jantar com cliente. A frase caiu entre eles como uma bomba. Eu vi o rosto de Leandro mudar de cor, de branco para vermelho. Os olhos arregalaram, as veias do pescoço saltaram. Quem você pensa que é? A voz dele ecoou pela área de emergência. Algumas pessoas olharam na nossa direção. Uma enfermeira parou o que estava fazendo. Sou o médico que ficou a noite inteira cuidando da sua esposa. A voz de Henrique era calma, controlada, em contraste com o grito de Leandro. Enquanto o senhor estava jantando. Isso é da sua conta? É sim, porque o estresse que causou a arritmia dela não veio do nada. Veio de anos de negligência. A palavra atingiu Leandro como um tapa. Negligência. Eu nunca tinha visto alguém falar assim com ele. Ninguém nunca falava assim com ele. O senhor abandonou sua esposa numa emergência. Henrique continuou, a voz ainda calma, mas firme. Ela achou que ia morrer e o senhor foi jantar. Isso tem nome, senhor. Chama negligência afetiva e é uma forma de abuso. Abuso. A palavra ficou no ar. Leandro começou a tremer, de raiva. O tipo de raiva que eu conhecia, mas nunca tinha visto direcionada a outra pessoa. Você não vai me dar lição de moral. Não estou dando lição. Henrique não se moveu. Estou constatando fatos. Seu filho da... Leandro avançou. E o mundo pareceu entrar em câmera lenta. Eu vi o braço dele se erguer. Vi a mão fechada em punho. Vi o movimento em direção ao rosto de Henrique. Vi o impacto. O soco acertou em cheio. Henrique cambaleou para trás, bateu na parede, escorregou até o chão. Sangue brotou do lábio dele. Eu gritei. Leandro, para! Mas ele não ouviu. Ou não quis ouvir. Ele avançou de novo, o punho erguido. Vou te matar, seu desgraçado. Henrique se levantou. O lábio sangrando, mas os olhos ainda calmos. Ele não tentou revidar. Em vez disso, estendeu a mão e apertou um botão na parede. O botão de segurança. Os próximos 30 segundos foram um caos. O alarme soou. Passos pesados no corredor. E, de repente, 4 seguranças entraram na área de emergência. Eram homens grandes, treinados. O tipo de segurança que hospitais contratam para situações exatamente como essa. O que está acontecendo? O primeiro segurança avaliou a cena em 1 segundo. O médico sangrando. O homem de terno com o punho erguido. A mulher na maca gritando. Henrique apontou para Leandro, a voz firme apesar do sangue no rosto. Esse homem me agrediu. Quero que chamem a polícia. Leandro tentou resistir. Quando o primeiro segurança se aproximou, ele empurrou o homem com força. Tirem as mãos de mim! Vocês sabem quem eu sou? Ele gritava como se o título de diretor comercial fosse um escudo mágico que o protegia de qualquer consequência. Não era. O segurança que ele tinha empurrado não gostou. Era um homem de quase 2 metros, ombros largos, braços que pareciam troncos de árvore. O tipo de pessoa que você não provoca a menos que tenha um desejo muito específico de sofrer. 2 outros seguranças se posicionaram dos lados, formando um triângulo. O quarto ficou na porta, bloqueando a saída. Senhor, acalme-se. A voz do segurança principal era grave, controlada. Vamos resolver isso de forma civilizada. Civilizada? Leandro cuspiu a palavra. Esse médico estava dando em cima da minha mulher. Eu senti o sangue gelar. Era mentira. Mentira deslavada. Henrique tinha sido profissional a noite inteira.
Tinha me tratado com respeito, com gentileza, mas nunca com qualquer intenção, além de cuidar da minha saúde. E agora Leandro estava distorcendo tudo para se fazer de vítima. Senhor, isso não é verdade, Henrique disse, pressionando um lenço contra o lábio cortado. Eu cuidei da sua esposa a noite inteira enquanto o senhor estava num bar. Há enfermeiras de testemunha, há câmeras no corredor. Mentira! Você estava... Chega! O segurança principal ergueu a mão. Senhor, o senhor vai se acalmar ou vamos ter que contê-lo. Vocês não podem... Leandro cometeu o segundo erro da noite. Ele deu uma cotovelada no segurança mais próximo. Acertou o rosto do homem. Não com força suficiente para machucar de verdade, mas com força suficiente para provocar. O segurança reagiu por instinto. O soco veio rápido, certeiro. Acertou a mandíbula de Leandro com um estalo que ecoou pela emergência. Meu marido caiu no chão como um saco de batatas. O nariz dele bateu no piso. Sangue espirrou no linóleo branco. Ele tentou se levantar, mas 2 seguranças já estavam em cima dele, pressionando os ombros no chão, torcendo os braços para trás. Fica quieto. A voz do segurança principal era gelo. Você agrediu um médico e agora agrediu um segurança. Quanto mais você se mexer, pior vai ser. Leandro tentou se debater. Gritou obscenidades. Ameaçou processos, demissões, destruição. Ninguém ligou. Os seguranças o imobilizaram com eficiência profissional. Em segundos, Leandro estava de bruços no chão, os braços torcidos para trás, uma joelhada nas costas mantendo ele no lugar. A polícia já foi chamada? Um dos seguranças perguntou para o outro. Já. Leandro parou de lutar. Eu vi o momento exato em que a realidade caiu sobre ele. O momento em que ele percebeu que não tinha mais controle, que seu dinheiro, seu cargo, sua arrogância não valiam nada ali. Ele estava no chão de um hospital, com o nariz sangrando, sendo contido por seguranças. E a polícia estava vindo. Pela primeira vez desde que eu o conhecia, Leandro parecia pequeno. Eu olhei para Henrique. Ele estava encostado na parede, ainda pressionando o lenço contra o lábio. Mas os olhos dele estavam em mim. Ele assentiu levemente. Como se dissesse, vai ficar tudo bem. E estranhamente, eu acreditei. A polícia chegou em 20 minutos. 2 viaturas, 4 policiais. Entraram na emergência com aquela postura de quem já viu de tudo e não se impressiona com mais nada. O primeiro policial olhou a cena. O médico com o lábio cortado. O homem no chão, imobilizado por seguranças. A mulher na maca com monitores ligados. O que aconteceu aqui? Henrique se adiantou. A voz estava calma, profissional, apesar do machucado no rosto. Sou o Dr. Henrique, cardiologista deste hospital. Esse homem é Leandro, marido da paciente. Ele indicou a mim com a cabeça. A paciente deu entrada ontem à noite com arritmia cardíaca. O marido a abandonou na emergência para ir jantar. Voltou hoje de manhã e quando eu recomendei que ela ficasse mais tempo em observação, ele me agrediu. O policial olhou para o Leandro no chão. O senhor agrediu o médico? Ele estava. Sim ou não? Leandro fechou a boca. Há testemunhas. Henrique continuou. Pelo menos 8 pessoas viram a agressão. Além disso, há câmeras de segurança no corredor que registraram tudo. O policial assentiu. Senhor, o senhor está preso em flagrante por lesão corporal contra profissional de saúde. Preso? Leandro arregalou os olhos. Vocês não podem me prender! Podemos sim, senhor. Agressão a profissional de saúde em exercício da função é crime previsto na Lei 14.617. Pena de 1 a 4 anos de reclusão. Eu sou diretor de multinacional. E agora o senhor é detido. O policial fez um gesto para os seguranças soltarem Leandro. Levanta! Leandro se levantou devagar. O nariz ainda sangrava. O terno estava rasgado. O cabelo que ele sempre mantinha tão perfeitamente alinhado estava uma bagunça. Os policiais o algemaram. Eu vi as algemas se fecharem nos pulsos dele. Os pulsos que usavam relógio de ouro. Os pulsos que assinavam contratos de milhões.
Os pulsos do homem que achava que podia tudo. Agora, algemados. Vocês vão se arrepender! Ele gritou enquanto era levado para o corredor. Eu vou processar esse hospital, vou processar esse médico, vou destruir vocês. Os policiais o arrastaram para fora. Os gritos foram ficando mais distantes, até sumirem, e o silêncio que ficou foi o mais profundo que eu já tinha ouvido. Quando o quarto se esvaziou, seguranças, policiais, curiosos, sobrou só eu e Henrique. Ele estava sentado numa cadeira no canto, segurando um saco de gelo contra o lábio inchado. Uma enfermeira tinha vindo verificar se ele precisava de pontos. Não precisava, mas o lábio ia ficar roxo por uma semana. Eu olhei para ele. Me desculpa. Ele levantou os olhos, surpreso. Pelo quê? Pelo meu marido. Pelo que ele fez. A senhora não tem culpa do comportamento dele. Eu tenho vergonha. Ele balançou a cabeça devagar. Não tenha. Quem deveria ter vergonha é ele. Silêncio. Eu fiquei olhando para o teto, processando tudo o que tinha acabado de acontecer. Meu marido preso. Por me defender? Não. Por não aceitar ser contrariado. Por achar que podia fazer o que quisesse sem consequências. Doutor Henrique, eu disse baixinho. Pode me chamar de Henrique. Henrique. Testei o nome na boca. Por que você fez isso? Fiz o quê? Ficou do meu lado. Enfrentou ele. Ninguém nunca fez isso. Ele me olhou por um longo momento antes de responder. Porque ninguém merece ser tratada do jeito que ele te trata. E alguém precisava mostrar isso para ele. Você levou um soco por causa disso. Já levei soco por motivos muito piores. Ele deu um sorriso torto que fez ele fazer uma careta de dor. Pelo menos esse valeu a pena. Eu senti algo apertar no peito, não a arritmia. Outra coisa, gratidão talvez, ou algo mais que eu ainda não conseguia nomear. Você vai ficar bem? Eu perguntei, olhando para o lábio inchado dele. Vou. E você? Eu pensei na pergunta. Meu marido tinha acabado de ser preso. Meu casamento de 9 anos tinha acabado de explodir. Eu estava numa maca de hospital, com o coração ainda se recuperando de uma arritmia que quase me matou. Mas, estranhamente, eu me sentia mais leve do que me sentira em anos. Acho que vou, eu respondi. Pela primeira vez em muito tempo, acho que vou ficar bem. Leandro passou a noite na delegacia. Não conseguiu pagar fiança imediatamente porque era fim de semana e o advogado dele não conseguiu mobilizar os recursos a tempo. Ele passou a noite numa cela com outros detidos, sem o terno italiano, sem o relógio de ouro, sem nada além da roupa do corpo. Eu soube disso porque minha vizinha, Dona Márcia, me ligou. Patrícia, a mãe do Leandro, ligou aqui em casa. Disse que o filho foi preso e que é culpa sua. Culpa minha? Disse que você armou para ele. Que seduziu um médico e fez o Leandro perder a cabeça. Eu senti a raiva subir. Era assim que ia ser, então. A narrativa. A história que a família dele ia contar. Não que ele me abandonou num hospital. Não que ele bateu num médico, mas que eu seduzi alguém e provoquei ele. Dona Márcia, a senhora pode ficar com a Manuela mais um pouco? Eu vou ter alta daqui a algumas horas. Claro, minha filha. Ela tá bem. Fiz panqueca de café da manhã para ela. Obrigada. Por tudo. Desliguei o telefone e olhei pela janela do quarto de hospital. O sol da manhã entrava pelas persianas, desenhando listras de luz no chão. Era sábado. Deveria ser um dia normal. Eu deveria estar em casa, fazendo café da manhã para Manuela, arrumando a casa, esperando Leandro acordar de ressaca. Em vez disso, eu estava num hospital, meu marido estava preso e minha vida tinha virado de cabeça para baixo, e eu me sentia em paz. Pela primeira vez em 9 anos, em paz. Recebi alta às 2 da tarde. Henrique veio pessoalmente me dar as instruções de acompanhamento. A senhora precisa marcar consulta com um cardiologista na próxima semana. Eu posso atender no meu consultório, se a senhora preferir, ou posso indicar outro profissional. Por que outro? Ele hesitou. Porque depois de tudo que aconteceu, pode ser inadequado.
Eu continuar sendo o seu médico. Eu entendi o que ele estava dizendo. As pessoas iam falar, iam criar teorias, iam dizer que tinha algo entre a gente. Eu prefiro você. A frase saiu antes que eu pudesse pensar. Quer dizer, como médico, eu confio em você. Ele assentiu. Então me liga na segunda para marcar. Tá. Silêncio. Ele me entregou os papéis da alta, as receitas, as instruções por escrito. Cuida de você, ele disse. E se precisar de qualquer coisa, meu número tá na receita. Obrigada, Henrique, por tudo. Ele deu aquele sorriso pequeno que eu estava começando a conhecer. Não precisa agradecer, é meu trabalho. Não era. Ficar a noite inteira do meu lado não era seu trabalho. Talvez não, ele admitiu. Mas foi o certo a fazer. Eu saí do hospital com Dona Márcia, que tinha vindo me buscar. Manuela estava no banco de trás do carro, e quando me viu, seu rosto se iluminou. Mamãe! Ela pulou para fora do carro e correu para me abraçar. Eu me abaixei e a segurei com força, sentindo o cheiro de shampoo infantil no cabelo dela, a maciez das bochechas contra meu rosto. Oi, meu amor. Mamãe, você tá bem? Dona Márcia disse que você estava no hospital. Eu tô bem agora, filha. Mamãe só ficou um pouquinho doente, mas já melhorou. E o papai? Onde tá o papai? A pergunta me pegou desprevenida. Eu olhei para Dona Márcia por cima da cabeça de Manuela. A vizinha fez uma expressão de quem não sabia o que dizer. O papai tá resolvendo umas coisas, eu disse. Ele vai demorar um pouquinho para voltar. Manuela aceitou a explicação sem questionar. Crianças são assim. Confiam na gente. Eu segurei a mão dela e entrei no carro. No caminho para casa, olhei pela janela. O mundo continuava girando. As pessoas na rua fazendo suas vidas. Os carros passando. O sol brilhando como se nada tivesse acontecido. Mas para mim, tudo tinha mudado. Nos dias seguintes, as consequências da noite de sexta-feira começaram a se desenrolar. Segunda-feira de manhã, a empresa de Leandro foi notificada. Um diretor preso por agredir um médico num hospital? A notícia correu pelos corredores como fogo em mato seco. O RH ligou para ele ainda na delegacia. Senhor Leandro, precisamos conversar. O senhor está suspenso até resolvermos essa situação. Suspenso? Eu sou o diretor. O senhor está detido, senhor. A empresa não pode ter um diretor em situação de prisão por agressão. É política interna. Leandro pagou fiança na segunda à tarde. Saiu da delegacia com o advogado, pronto para tentar controlar os danos. Mas os danos já eram irreversíveis. Terça-feira, a empresa o demitiu. Justa causa. O comunicado oficial dizia: conduta incompatível com os valores e princípios da empresa. Leandro tentou argumentar. Tentou negociar. Tentou ameaçar. Nada funcionou. Os clientes da Alemanha que ele tanto prezava, os que tinham um jantar marcado na noite em que eu estava no hospital, eles ficaram sabendo. Cancelaram o contrato. Não fazemos negócio com empresas que empregam pessoas violentas, foi a justificativa. Em uma semana, Leandro perdeu tudo que tinha construído em anos de carreira. O emprego, o status, o poder, os contatos, tudo. Por causa de um soco. Por causa de um momento de descontrole. Por causa de achar que podia fazer o que quisesse sem consequências. Enquanto isso, eu comecei a reconstruir. Marquei consulta com Henrique na quarta-feira. Ele me examinou no consultório dele, um espaço discreto num prédio comercial do centro, e confirmou que a arritmia tinha estabilizado. Mas a senhora precisa de acompanhamento de longo prazo e precisa começar terapia. Terapia? Psicológica. A síndrome do pânico não vai sumir sozinha. A senhora precisa trabalhar as causas. Eu sabia quais eram as causas. 9 anos de casamento com Leandro. E o que eu faço com... o resto? Eu perguntei sem saber exatamente o que eu queria dizer com o resto. Henrique me olhou com aquela calma que eu estava começando a associar a ele. O que a senhora quer fazer? Eu não sei. A senhora quer continuar casada? A pergunta ficou no ar. Eu pensei em Leandro.
No homem que eu conhecia há 10 anos. No homem que me encantou com palavras bonitas. No homem que prometeu cuidar de mim. E pensei no homem que me abandonou num hospital. No homem que me chamou de dramática. No homem que bateu num médico porque não aceitou ser contrariado. Não, eu disse. Eu não quero mais ficar casada com ele. Henrique assentiu. Então a senhora sabe o que fazer. Liguei para a advogada naquela tarde. Doutora Simone era uma mulher prática, de 50 e poucos anos, que minha prima tinha me indicado anos antes, quando eu pensei em divórcio pela primeira vez. Na época, eu desisti. Achei que as coisas iam melhorar. Não melhoraram. Doutora Simone, eu quero me divorciar. Patrícia, o que aconteceu? Contei tudo. Desde a noite no hospital até a prisão de Leandro. Ela ouviu em silêncio. Quando eu terminei, ela disse: Patrícia, você tem um caso forte. Negligência afetiva documentada. Testemunho do médico que te atendeu. Filmagem da agressão no hospital. E agora seu marido tem ficha criminal. O que eu consigo? Tudo o que você tem direito. E ela estava certa. Nas semanas seguintes, doutora Simone montou o caso. Testemunhos de vizinhos que sabiam do comportamento ausente de Leandro. Registros médicos mostrando que minha crise cardíaca tinha sido causada por estresse crônico. Depoimento do Dr. Henrique sobre a noite no hospital. Filmagem das câmeras de segurança mostrando Leandro me abandonando na emergência e depois agredindo o médico. Leandro tentou contra-atacar. Contratou um advogado caro, dos poucos que ainda aceitavam trabalhar com ele, e veio com tudo. Disse que eu tinha seduzido o médico. Disse que eu tinha armado para ele. Disse que eu era instável e não deveria ter a guarda da Manuela. Nada colou. As provas eram claras demais. No final, a juíza foi implacável. Guarda da Manuela. Minha, exclusiva. Pensão para Manuela. R$ 5.000 por mês, até ela completar 18 anos. Pensão para mim. R$ 3.000 por mês por 4 anos, para eu poder me reestruturar. O apartamento? Meu. O carro? Meu. Leandro ficou com as dívidas, e eram muitas, porque ele vivia acima do que ganhava para manter a imagem de homem bem-sucedido. E ficou com a vergonha. A vergonha de ter sido preso por agredir um médico. A vergonha de ter sido demitido por justa causa. A vergonha de ter perdido a família que nunca deu valor. A vergonha de ter virado piada nas rodas de negócios de Uberlândia. Você ouviu falar do Leandro? O diretor que bateu num médico porque largou a mulher no hospital? Essa era a história que as pessoas contavam, e ele merecia cada palavra. Os meses seguintes foram de reconstrução. Eu comecei terapia com uma psicóloga que Henrique indicou. Doutora Helena, uma mulher de 60 anos com olhos gentis e voz calma, que tinha o dom de fazer eu me sentir segura. Nas primeiras sessões, eu chorei muito. Chorei pelos 9 anos perdidos. Pelos sonhos que eu tinha quando casei e que nunca se realizaram, pela mulher que eu era antes de Leandro e que tinha sumido em algum momento do caminho. Patrícia, você viveu um relacionamento abusivo, doutora Helena me disse numa das sessões. E o primeiro passo para curar é reconhecer isso. Mas ele nunca bateu em mim. Abuso não é só físico. O que você descreveu, a negligência, o desprezo, a invalidação constante dos seus sentimentos, isso é abuso emocional. E muitas vezes é até mais destrutivo, porque não deixa marcas visíveis. A pessoa duvida da própria percepção, acha que está exagerando, acha que é dramática. Dramática. A palavra que Leandro usava toda vez que eu tentava falar sobre como me sentia. O corpo reage ao trauma, doutora Helena continuou. A arritmia, a síndrome do pânico são manifestações físicas do que você estava vivendo emocionalmente. Seu corpo estava gritando porque você não conseguia. As sessões eram dolorosas, mas eram necessárias. Aos poucos, eu fui entendendo padrões que eu nunca tinha percebido. Como eu tinha me anulado para não incomodar Leandro. Como eu tinha parado de ver amigas porque ele reclamava quando eu saía. Como eu tinha abandonado hobbies porque ele dizia que eram perda de tempo.
como eu tinha me tornado uma sombra da mulher que eu era. Você precisa se reencontrar, doutora Helena disse. Quem é a Patrícia além de mãe e ex-esposa? O que você gosta de fazer? O que te faz feliz? Eu não sabia responder. Tinha tanto tempo que eu não pensava em mim mesma que eu tinha esquecido quem eu era. Mas aos poucos fui redescobrindo. Voltei a fazer yoga, que eu adorava na faculdade e tinha abandonado. Comecei a pintar, algo que sempre quis fazer, mas nunca me permiti. Retomei amizades que tinha deixado morrer. E, principalmente, comecei a cuidar de mim. As consultas com Henrique continuaram. A princípio, eram puramente médicas. Acompanhamento cardíaco, ajuste de medicação, monitoramento dos sintomas. Mas, aos poucos, as consultas foram ficando mais longas. Depois do exame, a gente conversava sobre a recuperação, sobre a Manuela, sobre a vida. Henrique era fácil de conversar. Tinha aquela calma que me fazia sentir segura. Ele ouvia de verdade, não só esperando a vez dele de falar, mas absorvendo cada palavra. 6 meses depois da noite no hospital, as consultas viraram cafés. Você quer tomar um café comigo depois? Ele perguntou numa tarde depois de me examinar. Tem uma padaria aqui perto que faz um bolo de cenoura incrível. Eu hesitei. Isso é apropriado? Ele sorriu. Você não é mais oficialmente minha paciente. Sua cardiologista agora é a doutora Fernanda, que eu indiquei. Eu só continuo te acompanhando porque você pediu. Eu sei, mas... Patrícia. Ele se inclinou um pouco para frente. Eu não quero te pressionar. Se você não se sentir confortável, a gente continua como está, mas eu gosto de conversar com você. E eu gostaria de fazer isso sem a barreira do consultório. Eu olhei para ele. Os olhos calmos, o sorriso gentil, a presença tranquila que tinha me acalmado na noite mais assustadora da minha vida. Tá, eu disse. Um café. Um café virou 2, 2 viraram jantar, jantar virou cinema, cinema virou passeio no parque com a Manuela. Henrique era tudo que Leandro não era. Presente, atento, gentil. Ele perguntava como tinha sido meu dia. Perguntava como a Manuela estava na escola. Perguntava o que eu tinha pintado, o que eu tinha lido, como eu estava me sentindo. Ele ouvia. Não só fingia ouvir enquanto olhava o celular. Ouvia de verdade. E ele ficava. Quando eu marquei um encontro e me atrasei meia hora porque Manuela teve uma crise de birra, ele esperou, sem reclamar, sem fazer comentários passivo-agressivos. Acontece, ele disse quando eu cheguei pedindo desculpas. Crianças têm suas urgências. Quando eu tive uma recaída da síndrome do pânico, acordando às 3 da manhã com o coração disparado, ele atendeu o telefone. Respira comigo, a voz dele disse pelo celular. Calma, segura. Inspira em 4 tempos, segura, solta em 6, eu tô aqui. Ele ficou na linha por 1 hora, até eu me acalmar, até eu conseguir dormir de novo. Quando eu acordei de manhã, tinha uma mensagem dele. Espero que tenha conseguido descansar. Se precisar de qualquer coisa, me liga, não importa a hora. Era isso que eu nunca tinha tido, alguém que ficava. 1 ano depois da noite no hospital, Henrique me convidou para jantar. Tenho algo importante para te falar, ele disse pelo telefone. Eu fiquei nervosa o dia inteiro. Fui ao salão, arrumei o cabelo, escolhi um vestido bonito, coloquei a maquiagem que eu raramente usava. Manuela ficou com Dona Márcia, que a essa altura já era como uma avó postiça para minha filha. Henrique me buscou às 7. Estava de camisa social azul marinho, calça escura, um perfume suave que eu tinha começado a associar a momentos bons. O restaurante era pequeno, aconchegante, com luz de vela e música suave de fundo. O tipo de lugar que Leandro nunca me levaria porque não tinha status suficiente. Pedimos vinho. Conversamos sobre coisas leves. Ele contou sobre um paciente difícil. Eu contei sobre uma pintura que tinha terminado. Mas eu sentia que tinha algo no ar. Uma expectativa. No final do jantar, depois da sobremesa, ele segurou minha mão por cima da mesa. Patrícia, eu preciso ser honesto com você. Meu coração acelerou. Mas não de medo,
de antecipação. Na noite em que a gente se conheceu, ele continuou, eu vi uma mulher em sofrimento. Uma mulher abandonada por quem deveria proteger ela. E eu fiquei porque era o certo. Porque ninguém deveria ficar sozinho num momento assim. Ele apertou minha mão. Mas nos meses seguintes, aconteceu algo que eu não esperava. Eu me apaixonei por você. Eu senti os olhos arderem. Não foi de propósito, ele disse. E eu me afastei quando percebi, porque não queria te pressionar. Você estava saindo de um casamento traumático. Você precisava de tempo, e eu respeitei isso. Henrique, deixa eu terminar. Ele sorriu. Esse último ano te conhecendo, passando tempo com você e com a Manuela, foi o melhor ano da minha vida. E eu não quero mais fingir que somos só amigos. Ele respirou fundo. Patrícia, você quer namorar comigo? As lágrimas vieram antes da resposta, mas eu consegui dizer a única palavra que importava. Sim. O namoro com Henrique foi diferente de tudo que eu tinha vivido. Ele não tinha pressa, não me pressionava, respeitava meus limites, meus medos, minhas cicatrizes invisíveis. A Manuela adorava ele. Mamãe, o tio Henrique é legal, ele brinca comigo. Eu sei, filha. O papai nunca brincava. Eu sei. Ela tinha 8 anos e já entendia a diferença entre um homem presente e um homem ausente. Leandro, enquanto isso, afundava. Sem emprego, sem família, sem contatos, ele foi obrigado a vender tudo. O carro de luxo, os relógios caros, as roupas de marca, processou o hospital. Perdeu. Processou Henrique. Perdeu. Processou os seguranças. Perdeu. Cada processo era mais uma humilhação pública, mais um lembrete do que ele tinha feito. No final, teve que voltar a morar com a mãe, aos 40 anos. Num quartinho nos fundos da casa onde cresceu, derrotado. Em março de 2026, 1 ano e meio depois da noite no hospital, Henrique me convidou para outro jantar. Eu já desconfiava do que viria. O restaurante era ainda mais bonito que o do pedido de namoro. Luz de vela, flores na mesa, um violinista tocando músicas românticas no canto. No final do jantar, Henrique segurou minha mão. Patrícia, faz 2 anos que eu te conheci. Naquela noite no hospital, você achando que ia morrer. Sozinha. Eu lembro. Eu nunca esqueci o olhar que você tinha, de abandono, de desespero. Ele apertou minha mão. E eu prometi para mim mesmo naquela noite que se eu pudesse, eu nunca ia deixar você se sentir assim de novo. Ele tirou uma caixinha do bolso do paletó. Veludo azul, do tamanho de uma aliança. Patrícia, você aceita casar comigo? Eu não consegui falar. As lágrimas vieram primeiro, mas entre os soluços eu consegui dizer sim. Casamos em agosto de 2026. Exatamente 2 anos depois da noite em que nos conhecemos. A cerimônia foi pequena. 50 pessoas. Só quem importava. Minha família. A família dele. Amigos verdadeiros. Dona Márcia, que tinha se tornado como uma avó para Manuela e uma segunda mãe para mim. A igreja era simples, mas linda. Flores brancas por toda parte. Luz do sol entrando pelos vitrais. Manuela foi a daminha. Ela entrou antes de mim, jogando pétalas de rosa pelo corredor, com um vestido branco cheio de laços que ela mesma tinha escolhido. Quando me viu na porta da igreja, ela acenou com entusiasmo. Mamãe, você tá linda! Todos riram. Eu caminhei pelo corredor segurando o braço do meu pai, que chorava tanto que mal conseguia ver por onde andava. E no altar, Henrique me esperava. De terno escuro, gravata borboleta, os olhos brilhando de emoção. Quando eu cheguei perto dele, ele sussurrou: Você é a mulher mais linda que eu já vi. A cerimônia foi simples e emocionante. Quando o padre disse, pode beijar a noiva, Henrique segurou meu rosto com as 2 mãos, me olhou nos olhos e disse, eu prometo que você nunca mais vai se sentir sozinha. E eu acreditei, porque ele já tinha provado isso. Na noite mais escura da minha vida, ele ficou. Hoje eu tenho 35 anos.
Moro com Henrique numa casa com quintal, num bairro tranquilo de Uberlândia. Uma casa com varanda, com árvores frutíferas, com espaço para Manuela correr e brincar. Manuela tem 9 anos agora. Está no 4º ano do ensino fundamental. É esperta, engraçada, cheia de energia e adora o padrasto. Mamãe, eu posso chamar o tio Henrique de pai? Ela me perguntou um dia, alguns meses depois do casamento. Eu senti o coração apertar. Se você quiser, filha. Mas você sabe que o Leandro ainda é seu pai biológico, né? Ela fez uma careta. Eu sei, mas o Leandro nunca brincou comigo, nunca me levou no parque, nunca ajudou com a lição de casa. O tio Henrique faz tudo isso. Ela me olhou com aqueles olhos grandes e sérios que crianças têm quando dizem verdades profundas. Ele é mais pai do que o outro. Eu não consegui argumentar. Meu coração está saudável agora. Faço acompanhamento regular. A arritmia sumiu. A síndrome do pânico está controlada com terapia e, ocasionalmente, medicação. A psicóloga diz que eu me curei. Patrícia, você saiu de um relacionamento que estava te matando, literalmente. O estresse crônico, a negligência, a solidão, tudo isso estava destruindo seu corpo e sua mente. E você teve a coragem de sair, de recomeçar, de se permitir ser feliz de novo. Ela está certa. Eu saí, recomecei e encontrei alguém que me faz viver. Henrique me trata como rainha, não porque eu peço, porque é quem ele é. Ele pergunta como foi meu dia. Todo dia. Ele lembra das coisas que eu falo, dos compromissos, das preferências, dos pequenos detalhes. Ele fica quando eu preciso. Parece pouco quando eu falo assim. Mas depois de 9 anos com Leandro, é tudo. Leandro eu vejo uma vez por mês, na troca de guarda da Manuela. Ele tem direito a visitas quinzenais, mas raramente exerce. Às vezes aparece, às vezes não. Manuela já se acostumou. Se o papai não vier, tudo bem, ela diz com uma maturidade que me parte o coração. Eu tenho o pai Henrique. A última vez que vi Leandro foi na audiência de revisão de pensão. Ele estava diferente, mais magro, mais velho, o cabelo começando a ficar grisalho. As roupas simples, não mais as grifes que ele tanto ostentava. Ele me olhou com algo nos olhos. Ódio? Arrependimento? Eu não sei. Você destruiu minha vida, ele disse baixinho quando passamos um pelo outro no corredor do fórum. Eu parei. Olhei para ele e respondi a única coisa que precisava ser dita. Não, Leandro, você destruiu sozinho. Eu só deixei você colher o que plantou. E fui embora. O que eu aprendi em tudo isso? Eu aprendi que amor não é só palavra, é presença. É ficar quando todo mundo vai embora. É segurar a mão de alguém que está com medo. É enfrentar quem precisa ser enfrentado. Leandro dizia que me amava, mas me abandonou quando eu achei que ia morrer. Henrique não disse nada naquela noite no hospital. Só ficou. E às vezes, ficar diz mais do que 1000 palavras. Se você está ouvindo isso e tem um marido, ou uma esposa, ou um parceiro que te ignora, que te menospreza, que te abandona, que te chama de dramática quando você tenta falar sobre como se sente. Isso não é amor, é prisão. E você merece sair. Eu achei que não tinha saída. Achei que era assim que todo mundo vivia. Achei que eu tinha que aguentar porque tinha escolhido aquilo. Até meu corpo gritar. Até eu parar num hospital achando que ia morrer. Não espera chegar nesse ponto. Sai antes. Porque lá fora tem gente que vai ficar, que vai cuidar, que vai te tratar como você merece. Eu encontrei o meu, numa noite de hospital, quando eu estava no meu pior momento. E ele ficou. Meu marido me deixou numa emergência para jantar com cliente. Ele achou que eu era dramática. Ele achou que eu ia ficar quieta. Ele achou que as coisas iam continuar como sempre. Ele achou errado. Porque naquela noite, um médico viu o que ele nunca viu. Uma mulher que precisava de cuidado, de atenção, de alguém. E esse médico ficou, a noite inteira. E quando meu marido voltou, achando que ia me buscar como se nada tivesse acontecido, o médico não deixou.
e meu marido bateu nele, e os seguranças bateram no meu marido, e a polícia levou meu marido, e eu fiquei, com o médico que ficou. E 2 anos depois, casei com ele, porque ele me ensinou uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ficar é a maior prova de amor, e Leandro nunca ficou. Se essa história te tocou de alguma forma, se você se identificou com alguma parte dela, eu peço que você deixe seu like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrita. E deixa um comentário me contando o que você achou, de que cidade você é, que horas você está assistindo. Eu leio todos os comentários, e cada mensagem me dá força para continuar contando essas histórias. Todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Histórias de mulheres reais. Histórias de superação, de coragem, de recomeço. Muito obrigada por ter ficado comigo até o final. Eu te vejo no próximo relato.